O que nós queremos é esse padrão para a vida dos nossos homens. O homem é o principal responsável no casamento. E por isso nós vamos começar com o homem, embora o texto de Efésios comece falando da mulher. E nós precisamos entender que nós homens temos a maior responsabilidade na família, na sociedade e na igreja. Nós não diminuímos e não hierarquizamos quem é mais importante. Nós apenas dizemos que o homem tem maior responsabilidade, por isso está sobre ele maior peso. E nós queremos tratar, à luz das Escrituras, esse assunto. Como nós dizemos ontem, uma reunião ali muito proveitosa dos homens, nós falamos que quando nós falamos de uma identidade masculina ou de masculinidade, nós não estamos apenas falando a respeito de como homens devem ensinar os meninos mais novos, também, mas nós estamos falando primeiramente como esse homem deve olhar para ele e buscar esse padrão à luz das Escrituras. Nós estamos falando de como esse homem vai ser a imagem de Deus para sua esposa e o espelho para suas filhas, em como elas vão olhar para um homem e buscar esse padrão que a Bíblia está apresentando através do seu pai, através dos mais velhos homens da igreja, através daqueles que são exemplos na igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Nós vamos tratar de papel por papel aqui. E nós não desprezamos. Então, isso aqui é só para os homens, isso aqui é só para as mulheres, isso aqui é só para os filhos. Tudo é para todos. De modo que a Bíblia estabelece um padrão que nós devemos ou ser, ou então nós devemos produzir através daquilo que Deus está requerendo de nós. O contexto imediato de Efésios, a segunda parte de Efésios, trata a respeito do resultado da graça. Ou seja, são os imperativos que estão sendo requeridos agora. Primeira parte de Efésios, nós vamos observar Deus mostrando que é o Deus Salvador e como Ele salva através de Jesus Cristo, no intermédio da graça, mediante a fé. Como Deus opera em pecadores que não conseguem fazer absolutamente nada para agradar a Deus. Então, no segundo momento, na segunda parte de Efésios, o apóstolo Paulo vai apresentar os imperativos, ou seja, aquilo que Deus está requerendo, já que Deus salva pela graça, é obra dele, é obra monergista, é Deus operando unicamente. Agora, como Deus está olhando para os seus filhos e dizendo, eu, através daquilo que eu fiz, quero que vocês vivam desse modo. De modo que o capítulo 5 vai começar dizendo, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Não existe possibilidade de um homem exercer o seu papel de homem integralmente, totalmente e plenamente, se ele não for um imitador de Deus, se ele não tiver a graça de Deus operando no seu coração. Porque de Gênesis 2:15 até Efésios 5:24 a 28, existe algo que nós chamamos de queda. E a queda deturpa, ofende, desconfigura a masculinidade e a semelhança de Deus no homem. Essa queda, obrigado minha filha, essa queda então produz no homem um viver que desagrada a Deus. E até quando o homem busca ser alguém ilibado,
honesto, pagar suas contas em dia, respeitar sua família. Até quando ele faz isso, sem Cristo, ele faz com os objetivos finais errados. Talvez ele busque a sua vanglória, a sua autopromoção, e tudo isso, irmãos, é desconsiderado por Deus como verdade. Deus requer que os homens sejam homens de verdade para a sua glória. Para a sua glória. Uma consideração inicial que nós devemos ter, irmãos, eu vou ler o texto já, é que um homem, para cumprir o seu papel de homem, ele pode ter sucesso em todas as áreas da sua vida, mas para alcançar aquilo que Deus requer dele, ele precisa ter o sucesso na sua casa, no seu casamento, na sua criação de filhos, com a sua esposa, na sua família. Todo sucesso, toda conquista, todo objetivo pessoal de um homem pode até ser considerado bom, mas se ele tiver tudo isso e o seu papel dentro do matrimônio, dentro da casa, dentro da família, não for alcançado, ele fracassou. Ele é um desastre. Ele é um fracasso. E a Bíblia nos chama, como homens, a uma responsabilidade de viver para glorificar a Deus, amando nossas esposas e criando os nossos filhos na instrução do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 25 até o versículo 28 vai nos apresentar o seguinte: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Meus irmãos, primeira coisa que o texto nos diz sobre um homem é que naturalmente Deus institui na ordem natural o homem para ser marido. O texto diz marido, ele começa dizendo assim, direto, objetivamente, dizendo ao homem, o apóstolo Paulo dá a ele um título, marido. Salvo em dons específicos e capacidades muito particulares, Deus chama todo homem para ser um marido. Esse chamado, ele, na cultura de hoje, tem sido negligenciado ou deixado para depois, ou exercido de qualquer maneira. Homens se casam sem saber o que é ser um marido. E o pior, o que é ser um marido bíblico. Ser marido é uma tarefa principal do homem. Quando Deus criou o homem, antes de Deus estabelecer qualquer coisa para um homem, Deus olhou para o homem, viu que ele estava o quê? Só. E decidiu Deus abençoar o homem, dando a ele uma responsabilidade. Farei para ti uma auxiliadora. É um chamado inicial do homem. E cada vez que passa, cada tempo, cada geração, cada época, esse papel está sendo desconfigurado na sociedade. Aqueles que são homens entendem ou devem entender na perspectiva bíblica, à luz do Evangelho, que ser marido não é um fardo, é um chamado, é uma bênção, é um propósito essencial que Deus estabelece para a vida do homem.
E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver a Bíblia estabelecendo deveres para esse homem, esse marido. O papel do homem no casamento é ser marido. É ser o marido. É básico, objetivo, simples e direto. Deus não requer que o homem seja um super-herói intocável, um rei soberano majestoso no seu casamento, na sua casa, mas que ele seja um marido. E sendo marido, ele tem deveres. Os puritanos costumavam enumerar os deveres de cada cônjuge, eles organizavam isso e ensinavam com muita veemência que além de amar a sua esposa e cumprir os deveres conjugais mútuos, o marido não deve, na sua figura de marido, dominar a sua mulher tiranicamente, e sim tratá-la como alguém que lhe é igual. Então, um dos primeiros objetivos do marido não é subjugar a sua esposa, mas sim, diretamente o texto diz, maridos, amai as suas esposas. O resultado disso será aquilo que Paulo já estabeleceu antes, sobre submissão, e não uma submissão a um tirano, uma submissão por medo, mas sim uma submissão que é resultado de um amor, de alguém que lhe trata igualmente. Nós não acreditamos no igualitarismo, que é uma luta constante que o feminismo traça. Não, pastor, não. Nós acreditamos, à luz das Escrituras, no complementarismo. E é completamente diferente. Quando nós falamos em igualitarismo, nós estamos dizendo que as mulheres são iguais e devem buscar ser iguais aos homens, de modo que isso diretamente ataca a figura do marido e, consecutivamente, tenta destronar Deus daquilo que Ele ordenou. O que nós olhamos e objetivamos aqui é que Deus estabelece um marido para ser marido e uma esposa para ser esposa, com papéis distintos, e um vai complementar o outro e não ser igual ao outro. O que isso produz? Mulheres masculinizadas e homens efeminados ou femininizados, sem identidade, sem características. A mulher chega em casa e o marido vai fazer um carinho nela e ela não sabe se quem está fazendo o carinho nela é a sua cabeleireira, mexendo no seu cabelo, ou o seu marido. A mão tão fininha que o marido tem. Cadê? Como é que é, Júlio? Deixa eu ver. Faz assim para mim. Aí. Aqui é a linha puritana, irmão. Então o pastor faz a inspeção. Deixa eu ver suas mãos. Tá direitinho, negócio de unhazinha, pintadinha, negócio de mão macia. São características diferentes. Bota luvinha para pegar peso para a mão não engrossar. Não, é normal. Aqui, ó. Olha só. Características. Primeiro ponto, então, cumprindo o seu dever, o marido deve esforçar-se para liderar espiritualmente a sua mulher. Sendo marido, ele deve se esforçar para liderar espiritualmente a sua mulher. Clarinha, quando você começar a querer pensar nisso, você deve buscar um homem que vai te liderar espiritualmente, desde o namoro até o noivado e casamento. Miguel, quando você for namorar, você vai namorar uma mulher para liderá-la espiritualmente. Todos vocês, homens, devem empenhar-se em liderar as suas esposas espiritualmente. E todas vocês, mulheres, devem entender que um dos principais papéis do seu marido é te liderar espiritualmente. Você pode até ouvir bons pregadores, você pode até buscar orientações e conselhos,
mas a sua autoridade espiritual não é nem pastor Everton dentro da sua casa, é o seu marido. Marido, se você está negligenciando isso, Deus te chama a voltar urgentemente para as Escrituras e reformar a sua vida de homem e de marido. Tendo em vista o aprimoramento da sua esposa, o marido busca liderá-la espiritualmente, encarregando-se de que ambos adorem a Deus. E quem provoca isso? O marido. Se o marido é negligente com a adoração familiar, se o marido é negligente com a formação cristã familiar, tudo está colocado em risco. Richard Baxter disse que o marido tem de ser para a mulher um professor e guia quanto às coisas de Deus. Por que muitas mulheres estão se empoderando ao ponto da igreja ceder ao pastorado ou pastoreio feminino? Homens se omitiram e falharam. Homens, em algum momento, deixaram de exercer aquilo que tinham que fazer. E o fato que a gente olha e vê, irmãos, é que os homens deixaram de valorizar o púlpito, homens pastores, tratando o púlpito com negligência e displicência, pregando mal, servindo mal a igreja através do púlpito, e isso deixou uma lacuna que, por influência do feminismo, ocupou essa lacuna através do pastoreio feminino, que não está nas Escrituras em momento algum, e que nós precisamos desconsiderar. Se o marido entende que ele tem o papel de professor e guia quanto às coisas de Deus para sua esposa, ele cumpre com esse papel inicial importante de ser um líder espiritual. Segundo, o marido deve deleitar-se em sua esposa. O general falou que eu fico às vezes usando purificar, deleitar. É isso mesmo. São essas palavras que você aplica de modo objetivo e prático na sua casa. Deleitar-se em sua esposa. Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz assim: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Olha só que coisa linda, gazela amorosa, corça graciosa. Corça graciosa, olha lá, já está usando ali já, ó. Oh, minha gazela, ele falou ali. Empolgadinho ele, né? Empolgadinho. Corça graciosa. Que os seios dela sempre o fartem de prazer e que você se embriague sempre no seu amor. Que você não busque objetivar o seu deleite em nada fora daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, a sua esposa. Porque tudo que for deleite para a sua carne, para o seu físico, para as suas emoções, fora da sua esposa, é pecado. É pecado. Nem que seja minimamente. Deleitar-se no prazer físico voltado à sensualidade deve ser diretamente dedicado à sua esposa. Você deve estimá-la, respeitá-la e procurar agradá-la, mesmo ao ponto de outros o considerar exagerado. É você que tem que fazer isso. É seu papel, marido, fazer isso. Produzir essa segurança na sua esposa, de que você se deleita nela. Terceiro, o marido não deve permitir que as imperfeições da sua mulher diminua o seu valor, o seu amor por ela. Diminuam o seu amor por ela. Gould, um puritano, disse o seguinte: se um homem tem uma esposa não muito bonita ou agradável, mas que possui algum defeito em seu corpo, alguma imperfeição no falar, no olhar, nos gestos ou em qualquer outra parte do corpo, ele deve, apesar disso, ser muito afeiçoado por ela e deleitar-se nela como se fosse a mais linda de todos os modos e a mulher mais completa do mundo.
Todo homem aqui, quando ser perguntado sobre quem é a mulher mais bonita, é a sua esposa, é a minha esposa. Nós não podemos nos permitir diminuir o nosso amor, porque nós estabelecemos um compromisso. E esse compromisso, ele é sustentado pelo amor. E o amor sustentado pelo compromisso. Eles são inseparáveis. Quarto, o marido também deve prover o necessário à sua mulher, inclusive na enfermidade e na saúde. Amar a esposa não é condicionado a condições físicas, emocionais, condições de saúde. O marido deve, em particular, assisti-la. E os puritanos tinham algo muito interessante, que no tempo da gravidez, se os pastores identificassem que um homem estava sendo negligente com a sua esposa, aquele homem tomava disciplina eclesiástica. Nós sabemos que na era dos puritanos, muitas crianças morriam, muitas mulheres morriam no parto. Havia muitos abortos espontâneos por condições temporais na época deles. E se os pastores identificassem que aquele problema com a esposa ou com a criança fosse responsabilidade do marido, ele era punido com disciplina eclesiástica. Ele tem de outorgar-lhe favores, cordialidade e presentes. Às vezes nós falamos em uma cultura que nós vivemos machista, quer queiramos ou não, que ser o provedor é colocar a comida na mesa. Está lá, tem de comer. Os nossos pais e avós, eles pensavam muito dessa maneira, de modo que ser afetuoso não tinha nada a ver com ser provedor. O marido deve outorgar-lhe favores, cordialidade e presentes. Presentear é parte da provisão, ser cordial também é. E não somente em datas comemorativas, mas na espontaneidade do relacionamento. Nunca, jamais, esse marido que deve prover o necessário para sua esposa deve bater nela ou injuriá-la verbal e publicamente. Nós sabemos que na cultura do evangelicalismo brasileiro, terrivelmente, existem muitos esconderijos para tais, que são verdadeiros covardes. Como disse Smith, um outro puritano que tratou muito a respeito de família, ele diz o seguinte: a face da tua mulher, homem, foi planejada para os teus lábios e não para os teus punhos. A face da sua mulher foi planejada pelos seus lábios, não para os seus punhos. Às vezes o marido pode repreender a sua esposa e muitas vezes exige-se isso dele na condição de líder dela e condutor espiritual dela. Mas ele somente deve fazer isso com amor cordial e sempre o objetivo dele é afastá-la do pecado ao fazer isso. E quando você não faz, você que está errando, marido. A sua esposa, vou repetir isso algumas vezes, não está na lista da que serão canonizadas, ela é uma pecadora. E você é meio de graça para a vida dela, para conduzi-la com amor e cordialidade a ser uma mulher santa, uma mulher de Deus. Essas repreensões devem ser raras e ministradas sempre, em particular. Preste atenção, marido, busque isso. Sempre conversar com a sua esposa sobre alguma falha, sobre algum pecado, mas em particular. Nunca na frente dos outros. E
se possível, nem na frente dos seus filhos. Sempre deve buscar fazer isso e jamais deve fazer isso quando o marido ou a esposa estiverem com raiva. Já viu que nós deixamos para resolver os nossos problemas quando a gente está zangado um com o outro? Quando risca faísca, é que a gente começa a querer resolver os problemas. Ah, mas eu não gostei. Não pega pra capar. Ah, mas eu não gosto disso que você está fazendo. Ah, mas isso aqui... Irmão, não vai resolver nada. Só vai ter ferida. Troca de farpa. Vai ser prejuízo para todo mundo. Na ira, a gente tende a dizer palavras que depois a gente de fato olha e fala, não precisava ter falado aquilo. Seguindo, para que a gente possa caminhar para o fim, vou dizer que quarta-feira, irmãos, nós seremos mais intencionais dessa maneira, nas instruções. Não é uma exposição palavra por palavra, termo por termo, mas um apanhado de princípios e um despejar de graça sobre as nossas vidas. Um marido, mais um ponto, um marido tem de aceitar as funções que a sua mulher desempenha. Os puritanos entenderam que as mulheres, elas não deveriam ser encaixotadas e desprezadas para atividades comuns à sociedade. O que se entendia naquela época é que as mulheres não poderiam absolutamente fazer quase nada na sociedade. Até o magistério era algo complicado a ser exercido pelas mulheres e rejeitado. Não podiam trocar músicas e não podiam desempenhar nenhuma atividade que lhe desse condição de liderar. Quando os puritanos enxergam a beleza que as mulheres tinham em exercer algumas funções melhor do que os homens, por serem mais organizadas, zelosas e delicadas para entender determinadas situações. Então os maridos foram encorajados a aceitar essas funções, de modo que ele pudesse produzir na sua esposa e através dela uma forma de glorificar a Deus e fazê-la glorificar a Deus. Ainda liderando, mas dando condições a ela. Um ponto é que um puritano entendeu que ele não era bom com os números. E depois de entender isso, ele viu que as finanças de sua casa eram desastrosas por causa disso. Então, ele designou a sua esposa essa tarefa, de modo que ele conseguiu restaurar a ordem financeira da sua casa. Porque, através da sua esposa, Deus deu graça para a família poder ter uma vida financeira equilibrada. Precisamos reconhecer, irmãos, onde nós não somos bons como maridos. E ver a capacidade da nossa esposa naquela costela que está faltando para ela preencher. Matthew Henry entendeu isso. E ele diz que o homem precisa mostrar de modo prático essa aceitação, principalmente por meio da gratidão. Quantas vezes nossas esposas fazem algo maravilhoso e nós não lembramos de expressar uma gratidão? Você quer ver? Algo que você tem que chegar em casa e expressar verbalmente a sua gratidão à sua esposa pelo cuidado que elas têm com seus filhos. Forma de cuidar dos seus filhos. Que bênção! Então, não é exigindo e impondo um peso, mas dando liberdade de administrar os afazeres do lar. E o marido deve fazer tudo isso com ternura e alegria. Oh, minha amada, você pode fazer? Oh, minha gazela saltitante, será que você poderia, sem impor, olha, eu quero que você... Irmãos,
A Bíblia, o cristianismo, o Evangelho nunca ensinou homens a serem assim. Mas sempre ensinou a ternura e a alegria, principalmente olhando para o nosso maior exemplo de marido. Quem que é o nosso maior exemplo de marido? O Senhor Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. A gente falou sobre isso ontem, é um desafio. A gente quer ser homem, másculo, expressar a nossa energia, veemência, autoridade masculina, mas tudo isso dentro de um contexto de mansidão e humildade. E que a mansidão do mundo é uma mansidão frufru, efeminada. Um homem manso. O que é um homem manso? Não, irmãos. Um homem manso é aquele que expressa na sua identidade a imagem de Deus revelada em Cristo Jesus, que está sendo dia após dia conformado à imagem dele. E aí está o nosso desafio: ser enérgico, mas com mansidão. Disciplinar os nossos filhos e filhas com energia requerida pela palavra, mas com mansidão graciosa, sem sermos brutos e violentos. Entenda isso, e você será uma bênção para sua esposa e para os seus filhos, e para o seu lar, e vai glorificar a Deus. Matthew Henry, seguindo, ele diz, no melhor discurso que pode definir o dever do marido. Quando ele diz o seguinte: a mulher não foi criada da cabeça do homem para governá-lo, e nem criada do seu pé para ser pisoteada por ele, e sim foi criada do seu lado para ser igual a ele, debaixo do seu braço, protegida e perto do seu coração para ser amada. Viu? Mandei bem até na poesia aqui, general. Tem poesia aqui também. Meus irmãos, homens, entenda que você é um instrumento de Deus para santificar a sua esposa, ensinando à luz das Escrituras um padrão. Você é um instrumento de Deus para expressar o amor de Deus sobre a vida dela através do seu modo de tratá-la. Entenda, marido, que existe um papel aqui requerido que, como Cristo deu a sua vida pela igreja para comprá-la e tê-la para Ele, o marido deve estar sempre disposto e, quando requerido, dar a sua vida. E nós devemos dar um pouco de nossa vida todo dia pelas nossas esposas. Um pouco de nós. Quando nós diminuímos a nossa carne, os nossos desejos, os nossos próprios ideais, os nossos próprios planos para servir as nossas esposas, nós estamos cumprindo o chamado de Deus. Um dia, Deus vai chamar a sua esposa ao tribunal. E quando ela se apresentar lá, o que Deus mais vai ver nela serão as suas marcas, marido. Suas marcas. E como Cristo fez, nós devemos fazer para as nossas esposas, se dedicar em amor pleno, em amor total. Se você não ama a sua esposa, você não está cumprindo o seu papel como marido. Se você não exerce o seu chamado, você não está exercendo para a glória de Deus o seu viver. Por isso, se dedique em ser um homem de verdade e cumprir o seu papel,
Se ainda não é marido, objetive e peça a direção de Deus. Aqueles que são os meninos, esse é o padrão. Aquelas que são as meninas, esse é o padrão que vocês vão olhar para o futuro. A minha oração é produzir na vida da igreja uma mentalidade que a igreja toda consiga olhar para o homem e dizer: assim deve ser a conduta de um homem bíblico. Toda a igreja. E assim nós vamos produzir na sociedade os ideais estabelecidos pelo Evangelho e quebrar a cultura, ir contra a cultura para a glória de Deus, não para brigar, para trocar farpas, conflitos, não, para glorificar a Deus. Quando nós temos um padrão, irmãos, ontem eu levei para casa do general, esqueci de fazer a brincadeira com ele, mas depois eu faço, não vou contar não, vou contar não. Na próxima eu faço, né? Ele já vai ficar ligado. Mas quando você conhece o original, você só consegue identificar o falso quando você conhece o original. Se você não conhece a figura de um homem original, bíblico, como Deus requer, você não vai conseguir achar em lugar nenhum, identificar na cultura onde você existe, nas influências, o que está errado. Que Deus nos use como homens para a glória de Deus e que nós sejamos bênção para as nossas mulheres, filhos e família, em nome de Jesus. Deus, derrame de sua graça sobre nossas famílias, nos sustente, Deus, firmes nos seus braços, firmes no seu evangelho, nos sustente, Deus, fortes e vigorosos para te glorificar enquanto homens. Quebrante o nosso coração, nos faça, Senhor, viver para te glorificar, Senhor. Tire de nós o pecado, a deturpação, as falhas, aquilo que foi produzido, impregnado em nós através da nossa criação, de nossa doutrina que recebemos, e que o Senhor faça de nós, ó Deus, homens bíblicos. Que a sua palavra venha nos convencer todos os dias de onde erramos e de onde nós precisamos ser aprimorados, aperfeiçoados, para servir onde quer que nós estejamos, como homens que querem te glorificar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém.